Nossa, veja o que o pastor Rodrigo Silva fala sobre prostituição. Sabe, nós estamos sempre apontando o dedo, mas Jesus amou. Jesus diz: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Preste atenção no comentário, na explicação, pois esse pastor, ele é fenomenal. Deus abençoe. Curta, compartilhe, se inscreva no... Você nunca sabe a Mas sua assim, hora aí, qualquer cara. coisa, você pode ser Não, uma eu doença. ando, mas eu acho Pode ser uma horrível. doença. Um dia eu viajei com um médico, ele falou comigo no avião que hoje, dos cânceres que existem no mundo, e o cara era oncologista, ele falou dos cânceres que existem no mundo, 10% são causas de estilo de vida, 10% são hereditários e 80% é loteria. Então eu dando essa informação aqui agora, o inconsciente de todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive de vocês aqui, tá assim, poxa, eu também posso estar nos 80%, então eu posso também ser sorteado aí e ganhar um câncer. Para você não entrar em pânico, o próprio inconsciente que alerta você daquele perigo, ele te acalma. E ele acalma como? Colocando uma explicação. Ah, eu acabei de pensar nisso. Eu falei assim, meu, tem muita gente no mundo. Exatamente. Vai ser... Ele vai te dar uma explicação, mas ele te dá uma explicação para te acalmar, senão você entra em neura. Sim. Na verdade, a máquina que o criador fez é maravilhosa, né? Pra você não entrar em maluquice. Então ele arruma uma explicação. E a explicação, geralmente, é uma explicação que coloca valor moral, é o que não devemos fazer, no porquê do livramento do Beshmol e do não livramento dos outros. Não é do tipo, porque ele é bonzinho. Porque ele é bonzinho, não porque sei o Deus que só lá. tinha um livramento para ele, mas não tinha para os outros, porque ele merecia, os outros não mereciam. Mas a gente acaba caindo nisso para livrar a nossa própria pele. Como eu não quero ficar viúvo, qualquer coisa que acontece com a mulher foi assaltada em São Paulo de madrugada e tudo. Mas também, né? Mulher andando de madrugada em São Paulo dá nisso. Por que eu tô falando? A minha não anda de madrugada em São Paulo. Quando eu falo essa explicação, na verdade eu tô acalmando a minha mente contra o medo da viuvez. Só que na nossa calmaria mental, no inconsciente, a gente acaba perdendo o crivo e extravasa isso em forma de texto, de argumento, de tese. E aí começamos a partir para o julgamento do outro. É o Karl Jaspers que dizia, a gente acaba julgando o outro com o nosso código de valores. E você começa a dar explicações para o sofrimento alheio e soluções para as dificuldades alheias. Como é fácil resolver problema dos outros? Ah, é muito fácil, né? Você olha e você fala assim, meu... E aí isso é uma das coisas, não a única, que o livro de Jó quer corrigir. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. Não, obrigado, eu não quero. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. E a bênção que você está recebendo não é necessariamente porque você é o cara. É porque Deus tem um plano maior do que a sua bênção. Forte isso. Ele tem um plano maior do que a sua aprovação. E mesmo que você seja o cara, assim, o cara no mundo espiritual, se Deus precisar do seu martírio para servir de testemunho para a conversão de alguém, ele vai deixar você ser martirizado e ele não vai interromper a pena de morte como ele não interrompeu de Paulo. Você entendeu? Ele permitiu, não desejou. Permitir é diferente de desejar. Ele permitiu, talvez, que 6 milhões de judeus se tornassem vítimas de Hitler para que hoje eu pensasse um pouquinho mais nos riscos que o mundo corre de criar uma tragédia. De repente, a morte daquele judeu não foi porque ele merecia morrer, mas de repente aquela morte daquele judeu me faz pensar um pouco mais na vida. Entenderam? Então, provações ou problemas não vêm porque você é um desgraçado, porque você é o cara, necessariamente. É lógico, não vou aqui ser leviano. Há muitas bênçãos que vêm das suas atitudes. Eu fui bem no mercado porque eu fiz tudo direitinho. Há bênçãos que vêm das virtudes. Sim. E há aprovações também que vêm dos vícios, né? O cara passou a vida inteira fumando, tem um pulmão podre, é consequência. Mas eu quero dizer que na matemática da vida, nem todas as bênçãos ou provações vêm necessariamente por causa dessas coisas identificáveis. Na melhor das hipóteses, Jesus deu o conselho, não julgueis, para não serdes julgados. Isso daí, você sabe onde fica mais forte ainda, cara? Você vê quando... eu ouvi um cara chamado Jackson, ele falou isso, eu achei sinistro. Você pega o que você acabou de falar sobre o julgamento. E aí, você pega a história de novo de Jesus e o diabo no deserto, a provação. Aí, o que a gente tira dessa história? Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito.
Quem botou Jesus no topo do monte foi o diabo. Uhum. Então, nem toda vez que você olha para alguém lá em cima, foi Deus ou Jesus ou a bênção que colocou. E nem toda vez que você vê alguém passando por um deserto, foi o diabo que te fez passar. Então, muitas vezes você olha para alguém muito Caraca. grande hoje, alguém Uhum. com muita grana, alguém com muito patrimônio, com muito sucesso, nem sempre foi Deus que colocou ele lá, né? Então, realmente não tem como a gente julgar, cara, porque existe uma justiça completamente diferente da nossa que rege o mundo, E né? da mesma maneira eu falo até para os religiosos, como eu, que estão nos ouvindo. Nossa. Porque a gente que tem uma religião, eu também vou lavar a roupa suja em casa aqui. A gente tem muito a tendência, eu estou abrindo um jogo com vocês. Eu amo ser um adventista, mas eu também vejo os defeitos das religiões de modo geral, principalmente evangélicas. Nós também, eu falei do Carl Rogers, vou repetir, a gente julga muito o outro com o nosso código de valores. Então, o que acontece? Eu não sou a favor da prostituição, de maneira nenhuma. Nem da pornografia. Para mim, são coisas que têm que ser banidas. Prostituição e pornografia não tem lugar no mundo civilizado, na minha opinião. Mas, às vezes, tem uma menina que está se prostituindo e fazendo um vídeo pornô na internet com uma simplicidade e uma ingenuidade melhor do que muitas que estão na minha igreja adorando comigo. Às vezes foi uma menina que foi violentada pelo pai a infância toda, e às vezes o pai era um religioso, onde ela tem um trauma. Não estou falando com isso que Deus agora fala, não, minha filha, já que você está se prostituindo e produzindo pornografia porque você foi violentada, você pode que não tem problema. Não, não, não. Ela está sofrendo muito pela vida que ela caiu nela. Só que eu olhando de fora, eu estou vendo mais uma garota de programa. Você entendeu? Mas Deus consegue ver o coração. Então, por isso que eu continuo denunciando pornografia e prostituição. Mas vocês estão entendendo a diferença entre denunciar o pecado e abrir margem para o pecador? Essa é a questão. Cristo não brincou com o pecado. Mesmo a mulher adúltera, que os caras queriam apedrejar lá, que ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e todo mundo saiu fora, Jesus amou a pecadora. Mas ele falou com ela, vai e não peque mais. Jesus falou, agora filhinha, pode continuar porque eu vou estar... Não, vai e não peque mais. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo que está rezando nas igrejas está fazendo aquilo por sinceridade no coração, e nem todo mundo que está numa vida completamente oposta aos valores que eu acredito, está naquela vida por falta de vergonha na cara. Então, por isso que tem uma parábola que Jesus contou, e dessa parábola a gente pode voltar para Jó para não tangenciar, que é a parábola do joio e do trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. E a Bíblia fala que só na colheita você vai poder separar o joio do trigo. Nem os anjos de Deus podem fazer isso antes do tempo. Está na parábola de Jesus. Qual que é o meu papel nessa parábola? Ser semente e dar fruto. Agora, o que a parábola me ensina é que nem o trigo sabe quem é joio. E nem o joio sabe quem é trigo.